Vamos, então, para a gente ouvir a lição do dia, vamos nos preparar agora com uma prece. Então, convido a todos a se sentirem bastante confortáveis, tranquilizar o pensamento, se possível, fechar os olhos e levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai. Mas esse momento especial do nosso Evangelho Online, podemos abrir as portas das nossas residências, das nossas casinhas, pedindo essas bênçãos a Jesus, para que os nossos ambientes domésticos recebam sempre as energias positivas de equilíbrio, de amor e carinho de que tanto precisam, para que a cada dia da nossa semana tenhamos em nosso lar aquele ambiente acolhedor e refazedor de energias que sempre precisamos. Então, que esse amor de Jesus esteja conosco, que as nossas bênçãos aqui em conjunto possam proteger o nosso lar também, e que o ensino da noite nos auxilie no equilíbrio e nas reflexões que precisamos para iniciar a nossa semana com tranquilidade, para nos fortalecermos, para aprendermos sempre a nos amar um pouco mais. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos juntos em seu nome, estudando e refletindo. E assim iniciamos o nosso estudo da noite. Que assim seja. Boa noite a todos que estão presentes conosco. É uma alegria muito grande, né, podermos fazer este evangelho nesta família ampliada que vai além dos nossos laços sanguíneos. Então, a gente fica muito feliz e rogamos a Jesus que nos inspire para que a sua palavra seja ouvida na acústica da alma, mais esta oportunidade, a fim de bem cumprirmos com a nossa missão aqui na Terra. Nos foi dirigida a reflexão sobre o livro Vinha de Luz, que todos já conhecem, né? Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, acredito que não. A lição número 90, intitulada de Coração Puro, onde Emmanuel vai comentar um versículo da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22, onde o apóstolo diz assim: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. É esse o versículo que Emmanuel se propôs a comentar. E ele vai tecer comentários bem esclarecedores, em especial sobre a importância do coração puro. Como é um texto bem profundo, que ressalta da importância do estudo, nós vamos fazer como a casa nos orienta, né? Vamos ler o texto inteiro para depois tecermos alguns apontamentos correlacionando com as obras fundamentais da doutrina espírita, né, de Kardec. Então, olha lá, Emmanuel diz assim: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. Olha que profundo. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra, e a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos,
no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Esse texto é profundo. Profundo e ressalta à nossa memória várias passagens. Mas vamos por partes, né? Que assim a gente consegue ir fazendo alguns apontamentos que reputamos úteis e esperamos que sejam, né? A todos aqui, embora tenhamos a plena convicção de que todos aqui já sabem quais são, em geral, os ensinamentos de Jesus, né? É claro que a gente sabe, graças aos espíritos superiores, que muitas vezes os ensinamentos têm que ser detalhados para que a gente saiba, diante de determinada situação, como nos comportar. Como está lá na 627, salvo engano, de O Livro dos Espíritos, né? Em que Kardec vai perguntar se Jesus já ensinou tudo, para que o ensinamento dos espíritos? E eles... Deixa eu pegar o Livro dos Espíritos aqui para a gente ir fazendo essas correlações. 600. Deixa eu ver se é essa mesmo, né? Ultimamente a mente está falhando. Então, é sempre bom a gente confirmar. É isso mesmo, ó. Mas antes de ler aqui do Livro dos Espíritos, vamos fazer esses apontamentos. Vejam que interessante. Emmanuel vai nos dizer aqui que todas as lições que nós encontramos nos textos sagrados, elas são suscetíveis de interpretações. E ele esclarece isso exatamente no começo dessa coleção, no primeiro livro da coleção, Caminho, Verdade e Vida, onde ele vai dizer assim na introdução do livro, né? Que todas as interpretações da Escritura não são privativas de uma única pessoa. Por quê? Porque várias pessoas interpretando podem chegar a conclusões diferentes e todas convergindo para o mesmo objetivo, que é o amai-vos uns aos outros. Então, vejam só, Emmanuel vai fazer uma abordagem sobre um método interpretativo judaico, intitulado de... Agora não vou lembrar o nome do método interpretativo propriamente, mas que diz assim, ó: imagine um colar de pérolas. O colar em si, é um objeto plúrimo, feito de várias pérolas. Você pode observar o colar como um todo, mas você pode também observar pérola a pérola, que seria, nas escrituras, os versículos. Então, Emmanuel aqui, quando vai dizer o amai-vos uns aos outros, com o coração puro e de forma ardente, ele está dizendo assim, ó: vamos tomar cuidado com as interpretações, sabedores que somos que há pessoas maliciosas com interesses ocultos que vão tentar nos direcionar para um caminho errado. Então, vejam que interessante. Ele já começa a dizer assim, ó: sempre que nós nos reunimos, há um interesse por trás. Sempre há. Agora, a questão é, qual a índole do seu interesse? É um interesse nobre, nobilitante, ou é um interesse egoístico? Essa é a grande chave interpretativa para uma análise de um encontro entre pessoas, de uma reunião. Vejam que formidável o esclarecimento de Emmanuel sobre isso. Em todos os momentos estamos nos reunindo,
às vezes para satisfação de prazeres imediatistas, às vezes para consecução de objetivos materiais, mas esses são típicos móveis, motivos, escopos de espíritos ainda pouco instruídos ou levianos. Aqueles que já são um pouquinho mais esclarecidos, eles começam a se reunir por interesses outros, mais sublimes, como esse desta noite, né? Que é feito aos domingos. As pessoas se reúnem para fazer o evangelho no lar, online, mas no lar, a fim de quê? Trazer para a própria vida um objetivo mais nobre, um objetivo sublime, que nos faz galgar os degraus evolutivos no monte da elevação, da sublimação. Então, veja, o Emmanuel está dizendo aqui, ó, nós, homens, conhecemos raios do amor, mas esse conhecimento que temos não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos. Daí ele já está nos chamando a atenção para a importância de um autoconhecimento e um aprimoramento intelectual. Por que um aprimoramento intelectual? Aí vem os espíritos superiores e vão falar sobre isso lá no Livro dos Espíritos. E uma outra pergunta, que é a 780, que se subdivide em A, B, né? Em A e B. Falando assim, olha, o conhecimento, ele acompanha a moralidade? Será que a pessoa que é intelectualmente avantajada, ela também é moralizada? Ou será que são duas esferas distintas? A pessoa pode ser muito inteligente e pouco moralizada. Aí os espíritos superiores vão falar exatamente isso, né? Que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Ele engendra o progresso moral porque o intelectual, né? Ele desenvolve o progresso moral porque ele nos dá a conhecer a distinção entre o bem e o mal. Olha que formidável isso. Como distinguir o bem e o mal? Através da reflexão mental. Mas o que isso tem a ver com o texto? Tudo. Imagine assim, ó, amai-vos ardentemente os vossos filhos. Na prática, o que é amar o meu filho de forma ardente? É satisfazer seus caprichos? É satisfazer seus interesses imediatos? Por exemplo, um filho não quer ir à escola. Ah, eu amo meu filho, então vou deixar ele em casa dormindo. Eu não vou forçá-lo a ir à escola. Por quê? Porque eu amo ele. Aí, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né? Ótimo. Assim você vai estar prendendo seu filho na ignorância. Você vai fazer com que seu filho fique cada vez mais ignorante e menos ativo perante a vida. Menos capaz de enfrentar a vida. Então, isso não é amar. Pô, então amar não é satisfazer a vontade dos meus filhos, os caprichos deles? Não. Amar é saber se comportar diante das situações. Por isso que o apóstolo Pedro já disse assim, ó, amai-vos ardentemente, com um coração puro, sem nenhuma mácula de vícios morais. E eu tenho certeza que quando Pedro redigiu essa carta, ele estava inspirado no livro de Provérbios, no capítulo 4, quando a todo momento eles vão falar assim, ó, no livro, né? Vocês têm que guardar no coração todas as admoestações, orientações, ensinamentos do vosso Pai Celestial. Mas, acima de tudo, guardar o coração na pureza. Por que guardar o coração na pureza? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, vejam, se nós analisarmos que a inteligência engendra a moral, primeiro, nem sempre a inteligência está atrelada à moral. Se não tiver um coração puro, voltado para as questões sublimes, a inteligência vai ser capaz de provocar males a todos aqueles que estão ao seu redor. A gente já viu isso na história da humanidade, né?
pessoas muito inteligentes e que acabaram desencadeando guerras mundiais, conduzindo povos à bancarrota moral. Então, não só a inteligência. A gente tem que estar com um sentimento puro, um sentimento voltado às questões divinas. Isso é interessante. Tá, como amar, então, no dia a dia? Aí vem os espíritos superiores naquela pergunta que eu estava me referindo, que é a 627, né? De O Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai perguntar, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, olha isso, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Aí vem a resposta. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O que ele está dizendo aqui? Olha só, pessoas que usam a religião para ocultar as suas torpezas. Pessoas que não têm um coração puro. A pessoa que não tem um coração puro, ela não vai usar a religião com intuito nobre. Ela vai usar a religião para a satisfação dos seus interesses, e não para que ela submeta-se aos interesses de Deus, que é o que a gente pede, né, na oração dominical. Pai, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então, vejam, a questão da pureza de coração, que Emmanuel, Pedro e tantos outros estão ressaltando, é exatamente isso, ó, a gente tentar não ocultar torpezas, o interesse pessoal em detrimento do interesse espiritual. E continuam os superiores, ó, o ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém, prestem atenção aqui que é o comecinho do texto de Emmanuel, ó, que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, que são os espíritos que têm interpretado em todas as épocas da humanidade de forma maliciosa as escrituras, porque movidos por paixões. E continua, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, esse texto, quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, que texto profundo, que texto fantástico. E que, como o próprio Emmanuel diz, o texto aqui é uma síntese de tudo que a gente lê no Livro dos Espíritos, que, por sua vez, esse texto dele vai ampliar uma síntese que Pedro foi, assim, inspiradíssimo para proferir, que é o amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha que coisa fantástica. Então, a gente fica pensando, né? O que é ou deve ser o sentimento que nós devemos nutrir? O que é? Qual deve ser? Deve ser o sentimento, como ele disse no texto, de fraternidade. Porque todo aquele que coloca em primeiro plano a fraternidade, ele está obrigatoriamente cedendo aos interesses egoísticos. E isso é algo interessante que nós poderíamos facilmente perceber no nosso cotidiano, nas nossas mais diversas relações, se nós ficarmos atentos. Por exemplo,
nós estamos aqui reunidos em torno de um agrupamento organizado por uma casa espírita. Ou seja, todos nós, de forma mais ou menos intensa, estamos vinculados a essa casa espírita, que tem a sua direção. Imagine que a direção da casa espírita não seja aquela que nós queremos. Como nós vamos agir? Nós vamos agir da forma que Emmanuel está dizendo aqui, ó, que quando surgem circunstâncias contra os nossos caprichos, a gente passa a detestar os administradores? Será que nós vamos converter os nossos gestos de dedicação em atitudes do interesse inferior? Estou pegando um exemplo, porque é o que está nos reunindo aqui hoje. Mas nós podemos fazer isso, essa análise, num local de trabalho, na família, sempre que contrariados nos nossos interesses. Como nós reagimos? Como nós nos comportamos? Isto vai denotar o nosso propósito, de fato, de vivenciar ou não o Evangelho de Deus. Porque Deus, sendo Pai de todos, somos todos irmãos, logo nós temos que aprender, inclusive, a nos tolerarmos, a cedermos, a nos adequarmos, nos ajustarmos. E isso não é algo fácil. Não é algo fácil. Por exemplo, no cristianismo primitivo, a gente vai ver uma divergência de interesses entre Tiago Maior e Paulo de Tarso, que teve a intermediação de Simão Pedro, sobre a circuncisão, que o próprio Emmanuel, quase 2000 anos depois, vai falar assim, as pessoas não perceberam que aquele motivo besta de ser obrigatória ou não a circuncisão estava prestes a comprometer todo o movimento cristão. Uma coisa aparentemente besta. Onde Pedro se recolhe, deixa os seus interesses de lado para se voltar ao interesse do mais alto. E aí ele consegue apaziguar Tiago e Paulo de Tarso. Vejam, ele nos dando a dica, diante das mais diversas situações, como devemos nos comportar, que esse é o objetivo do Evangelho. Nos ensinar a nos comportarmos diante da vida e tomando cuidado com interpretações pessoais, interpretações mesquinhas, interpretações voltadas a interesses imediatos em detrimento de interesses futuros, interpretações imediatistas. Vejam que interessante, é o que Emmanuel está falando aqui, ó. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Quem quer seguir o Evangelho vai servir ainda que o outro não esteja sendo consentâneo com os meus interesses. Porque é aquilo que Jesus disse, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que deu vossa mão direita. Olha que fantástico e profundo que é esse texto e esclarecedor para as nossas vidas. É muito esclarecedor. Tem uma mensagem nesses guardanapos, sabe esses panos de prato? Eu acho fantástico, tá? Lá na casa da Michelle, esse pano de prato, que diz assim a mensagem engrafada nele: floresça onde Deus te plantou. Aí às vezes a gente fala assim, pô, mas eu estou num lugar que é um antro de conflitos, de pessoas mesquinhas. Ué, não há plantas que florescem no meio do pântano? Ah, mas eu estou num lugar muito ensolarado,
um terreno árido, as pessoas não estão dispostas a ouvir, são todas a flor da pele. Olha, no deserto não há flores, ou seja, floresça, dê a sua beleza, esparja seu perfume onde Deus te plantar. E isso é algo interessante, ao mesmo tempo difícil para nós. Daí a importância do estudo sistematizado, frequente e ininterrupto. Para quê? Para conseguirmos fazer isto que os espíritos superiores disseram no Livro dos Espíritos, que é sabermos, diante de cada situação específica, como devemos nos comportar, como devemos agir, como devemos proceder. E sempre lembrando, né? Nós ainda não conhecemos o amor puro. Como Emmanuel disse aqui, nós conhecemos réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos. Ele já está nos dizendo, sabe por que a gente não conhece o amor puro? Porque a gente não abre mão dos interesses egoísticos. Aí vem os espíritos superiores, lá na 893 e seguinte do Livro dos Espíritos, que eu vou abrir aqui também, 893, que vai tratar da perfeição moral, né, das virtudes e dos vícios. Aí, na 895, Kardec pergunta assim para os espíritos superiores: a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Aqui, lembrem-se, eles vão estar falando do egoísmo, do orgulho. As virtudes são o oposto do orgulho e do egoísmo. Então, tá. Qual que é o indício da imperfeição? Aí a resposta: o interesse pessoal. O que é o interesse pessoal? Egoísmo. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. O que está falando aqui? Ó? Prestem atenção. Que é o que Emmanuel falou ali. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. O que é essa adoração de qualidades morais, se não me contrariou, eu reajo de forma equivocada, de forma contrária e tudo mais. Então, meus amigos, esse texto realmente é um bálsamo para nós, né? Porque ele nos estimula e nos explica por que devemos estudar, por que devemos nos reunir em grupo para ouvir opiniões diversas. Afinal de contas, cada um vai ser capaz de captar uma fração só do que vem a ser o amai-vos uns aos outros. E assim a gente vai poder colocar em prática esses esclarecimentos e analisar: será que o nosso servir está sendo consentâneo com os ensinamentos divinos, ou será que está sendo mais para a satisfação dos meus interesses pessoais? Então fica aí a sugestão de ler, reler, analisar várias vezes essa passagem, porque ela é muito rica, ela é muito profunda, e às vezes numa leitura simples e num comentário assim, né, de poucos minutos, a gente pode achar que é uma liçãozinha interessante, mas não. É uma lição muito profunda, que traz muito para as nossas reflexões. Espero que todos tenham gostado da nossa abordagem, se não que vá ao texto, leia, reflita. Não sei se tem como deixar aí, César, as perguntas que eu mencionei para fazer que vieram à mente, né? Tantas outras, com certeza, as pessoas aí conseguiram fazer o link, mas de minha parte, lendo aqui, foram essas que me vieram à mente, né? É para que a gente possa
ao cabo dessa encarnação, poder sermos recebidos pelos nossos anjos guardiões, por aqueles que se comprometeram conosco a nos inspirar, a nos amparar, a dizer: que bom, saímos daqui um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Que Jesus abençoe a todos, agradeço a paciência, a tolerância, a compreensão de todos, e rogo a Jesus que nos abençoe durante o longo da semana, da vida, da encarnação como um todo e pós-encarnação.